ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. A Bíblia é um livro de muitas histórias, e entre essas muitas histórias tem muitas vidas transformadas nas Sagradas Escrituras. Muitas pessoas das quais a gente pode até se identificar com algumas delas, no sentido de temperamento, no sentido de personalidade, no sentido de história pessoal do que aconteceu com eles e que também acontece conosco. E aí nós vamos começar hoje uma nova série que é baseado em 3 personagens da Bíblia, e essa série tem por título aí Felizes os que Creem, né? O que a fé fez na vida dessas pessoas quando creram em Jesus Cristo, e o que proporcionou na vida delas o fato de terem seguido Jesus. E hoje nós vamos começar com a história de Maria Madalena. Aí eu convido você a abrir sua Bíblia lá em João, capítulo 20. Capítulo 20, a gente vai ler primeiro o versículo 1 e 2, aí depois a gente pula para o 9 ao 16. No 1 e 2 diz o seguinte: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Agora vamos lá para o versículo 9. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permaneceu junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés.
Então eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela respondeu ser ele, ela supondo ser ele, o jardineiro respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, e lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Essa passagem se encontra no momento pós-ressurreição de Jesus Cristo, mas a gente vai também resgatar um pouquinho da história de Maria Madalena. Vamos antes pedir mais uma vez a graça do Senhor sobre nossas vidas. Pai amado e querido, louvado e engrandecido seja o Senhor, que nos abençoou com toda a sorte de bênção. E entre essas sortes de bênção nós temos a Tua palavra. Palavra, Senhor, que traz para nós histórias extraordinárias, testemunhos poderosos, da qual nós podemos, ó Deus, a partir desses testemunhos, também fazer uma autoavaliação e descobrir nas nossas vidas a mesma força que operou naquelas vidas, quer operar em nós também, nos transformando. E hoje nós temos como exemplo aqui, Senhor, a vida de Maria Madalena. Que a vida dela e a experiência que ela teve com Jesus seja também transformadoras para cada um de nós. Nós pedimos que o Espírito Santo fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. A história de Maria Madalena, a Bíblia não fala tanto dela, mas traz, sempre que fala dela, uma ênfase por conta da importância do que Jesus fez na vida dessa mulher. Essa mulher, ela viveu uma vida totalmente errada antes de encontrar Jesus. E ela reflete na vida dela pessoas que praticam muitos pecados para preencher um vazio interior. São pessoas que se acham solitárias, pessoas que têm medo, inclusive até de si mesmas, e elas estão até ausentes de si mesmas. Sabe aquelas pessoas que nunca olham para dentro de si? Sabe aquelas pessoas que têm medo de encontrar quem elas realmente são? Tem pessoas que fogem até de si mesmas. E Maria Madalena poderia talvez ser uma dessas pessoas que fugia de si mesma. A gente viu muito isso agora na época da pandemia. Naqueles tempos que nós vivemos de isolamento, onde as pessoas tinham que ficar em casas, muitas pessoas não conseguiram ficar em paz em casa, apesar de estar na sua casa, na sua segurança, a si mesmo ficaram incomodadas porque estavam consigo mesmas. As pessoas entravam em conflitos consigo mesmas, ansiosas, medos, angústias. As pessoas, elas têm medo de acender uma luz e tentar ali clarear, né, o que tem dentro de si, para enxergar o que tem dentro de si, porque ela tem medo do que ela vai encontrar dentro de si. E nós vamos ver na vida da Maria Madalena um pouco sobre essa questão. Muitas outras pessoas, para fugir do seu vazio, dessas dores, das suas solidões, procuram às vezes também fazer coisas demais. Tem pessoas que a gente chama de ativistas, né? Aquelas pessoas que estão sempre fazendo alguma coisa, nunca conseguem ficar paradas. Quando elas não conseguem ficar paradas, isso pode ser sintoma de alguma coisa. Porque as pessoas que buscam fazer muito, em detrimento de voltar-se para si mesmo, em detrimento de sentir, né? Isso pode detectar que alguma coisa não está bem. Porque tem pessoas que não sabem lidar com os próprios sentimentos. Então, para fugir até dos seus próprios sentimentos, daquilo que está sentindo, das dores, do seu sofrimento, elas se tornam ativistas. E na Bíblia tem um caso específico, né, que eu acho que virou tipo emblemático, que é o caso de Marta, que era uma pessoa que fazia muitas coisas, preocupada com muitas coisas, mas não consigo mesmos. Nós vamos aprender na Bíblia que cuidar dos outros é muito importante e isso faz parte da nossa vocação como crentes em Cristo Jesus. Cuidar dos outros é muito importante. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que se anular e esquecer de nós mesmos. Também temos que cuidar de nós mesmos. Todo mundo sempre cita o exemplo, e eu gosto de citar também esse exemplo, do que acontece quando você vai viajar.
quando antes do voo subir, né, o pessoal dá aquelas instruções sobre a questão do voo, e tem sempre a mesma recomendação. Você já viajou 1000 vezes, mas 1000 vezes você vai ouvir aquelas recomendações para que você nunca esqueça. Se caso houver uma despressurização do ar, vai descer máscaras sobre sua cabeça, e a recomendação é: coloque primeiro em si mesmo, depois em alguém que esteja ao seu lado, que seja uma pessoa às vezes idosa, ou que está com algum problema, ou uma criança, né? Se é uma pessoa que precisa de ajuda, você tem que ajudar essa pessoa. Mas primeiro, coloque em você mesmo. Por quê? Porque é o seguinte, de repente você pode desmaiar se você estiver ajudando o outro antes de se ajudar a si. E aí, se você desmaiar nesse processo, você nem ajuda o outro, nem ajuda a si. Porque a falta de ar, né, a despressurização pode causar desmaios. E essa é a lógica. Essa que é a lógica. E em cursos que falam sobre, né, terapeutas, todo terapeuta também tem que se cuidar. Todo terapeuta tem um terapeuta para si. Por quê? Porque ele só consegue ajudar o outro se ele também estiver bem. Tem um livro do Pete Scazzero, que ele fala sobre inteligência emocional e espiritualidade emocional saudável, que ele diz assim que muitas igrejas estão doentes porque seus líderes estão doentes. Líderes esquecem de cuidar de si mesmos, e aí ele adoece e adoece a sua igreja. Muitos pastores têm suas famílias doentes porque ele está doente, não se cuida, e aí se ele não está bem, ele também não consegue ajudar a sua própria casa. Então nós precisamos pensar de que ajudar os outros é importante, mas também nos ajudar é importante. E aí se envolve, às vezes, um entrar para dentro de si mesmo, um se autoconhecer. E principalmente, porque nós não somos como aqueles que estão sem esperança no mundo, nós somos aqueles que temos Cristo Jesus, o médico dos médicos, o pastor das almas, o bom pastor. E nós podemos, nesse auto-reconhecimento, nesse autocuidado, se apropriar de todas as ferramentas terapêuticas do próprio Jesus Cristo. Se apropriar da graça maravilhosa dele. Se apropriar das afeições de Jesus. Estou usando uma expressão aqui de Jonathan Edwards, afeição, porque em afeição ele coloca numa única palavra todos os sentimentos maravilhosos de Deus para conosco. Amor, graça, misericórdia, bondade, benignidade, tudo isso ele chama de afeições. E as afeições de Deus estão a nosso favor, para nos curar, para nos libertar, para nos salvar, para nos abençoar. Então, diante dessa realidade, nós vamos ver que Maria Madalena ela passou por esses processos. Se você abrir sua Bíblia lá em Lucas capítulo 8, versículo 1 e 2, lá vai ter um dos registros bíblicos a respeito da Maria Madalena. Então abra lá Lucas 8, versículo 1 e 2. O texto diz o seguinte: aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então o trecho aqui está falando do ministério de Jesus, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Os discípulos iam com Jesus nesse ministério, mas também algumas mulheres também iam com Jesus nesses ministérios. E uma dessas pessoas, inclusive, era uma pessoa que apoiava financeiramente o ministério de Jesus, né, que era a Salomé. Tinha algumas pessoas que eram ricas e podia, assim, ajudar na manutenção, comprando alimento, pagando hospedagem. Mas aí o nosso texto aqui de Lucas faz questão de ressaltar a Maria Madalena. E a referência que tem sobre essa mulher, a Maria Madalena, é de que dela saíram 7 demônios. A Bíblia, quando ela cita certas coisas, nunca é por acaso. Porque esses autores, das muitas coisas que eles podiam escrever, eles selecionam aquilo que é importante ser escrito.
Lembra que João diz no final do seu evangelho, diz, muitas coisas se podia dizer do que Jesus falou, do que Jesus ensinou, do que Jesus fez. Não caberiam livros na face da terra. Até ele brinca, né? Ele faz uma hipérbole, né? Não caberia livros na face da terra das tantas coisas que Jesus ensinou ou fez. Então, eram muitas as coisas. E aí esses apóstolos, eles selecionam algumas dessas coisas. Então, o que ele seleciona é porque é muito importante. Então, qualquer coisa que ele diga é muito importante. E aí, dentro dessa ênfase que ele está querendo dar aqui, ele fala desses 7 demônios. E é interessante que ao longo da história da igreja, vão se ensinar, vão se falar dos 7 pecados capitais. Né? Daqueles 7 pecados em que a Bíblia condena totalmente, que não existe reservas, que não existe relativismo, que não existe discussões. São pecados e pronto. Né? E aí ficou conhecido na história, né, da igreja os 7 pecados capitais. Aí tem avareza, tem inveja, tem ciúmes, né, tem luxúria, ódio, várias coisas desse tipo assim. E aqui fala dos 7 demônios. Isso pode ser uma referência, então, de uma mulher que vivia uma vida total de pecados. Uma mulher que estava entregue a todo tipo de pecado, em busca de todo tipo de prazer. E é interessante que na ideia de 7 demônios para 7 pecados, então ela buscou todos os tipos de prazeres que podia ter. Para quê? Para tentar preencher um vazio. Para tentar satisfazer algum anseio da alma dela. E quanto mais prazeres ela buscava praticar, mais ela constatava que não satisfazia a ansiedade da alma. E aí por isso continuava buscando cada vez mais. Me lembro agora também da mulher samaritana, que a mulher já tinha tido 5 maridos, e o que ela estava vivendo atualmente era uma amante, não era nem marido dela, porque eram pessoas que estão sempre buscando, fora prazeres externos, coisas que não preenchem anseios da alma interna. Já dizia Dostoiévski que no coração do homem existe um vazio de um tamanho que esse tamanho só pode ser preenchido por Deus. Então, se só Deus pode preencher esse tamanho, nada externo vai preencher esse vazio. Mas a mulher samaritana tentava, Maria Madalena tentava, o Zaqueu tentava com dinheiro preencher esses vazios. Outros tentam com bebidas. Outros tentam com todo tipo de diversão e drogas. As pessoas estão sempre em busca, sempre em busca, sempre em busca e nunca encontram. Nunca satisfazem. Apesar de ter usufruído de todo tipo de prazer, essa mulher não se achava liberta. E aí é que vem uma coisa muito interessante na psicologia bíblica, é que as pessoas, elas acham que ser livre é poder fazer tudo o que querem, é correr atrás de satisfazer todos os desejos de uma alma que ainda não está regenerada, que não está liberta. E na verdade, a psicologia bíblica nos ensina que correr atrás de satisfazer todos esses desejos é a mais clara evidência de que a pessoa está presa aos seus pecados. Está presa aos seus pecados. Está tão presa aos seus pecados que ela fica angustiada quando não satisfaz. Então, fazer de tudo, praticar e ir atrás de todos os prazeres, só demonstra que a gente não está liberto de fato. Porque aquele que é livre não precisa de mais nada. Aquele que é livre já se encontra satisfeito na graça do Senhor. Aquele que realmente é livre não encontra fora satisfação para a sua alma, mas encontra dentro. E aqui eu estou citando a ideia que Agostinho tinha. Agostinho dizia assim que quanto ele mais procurava Deus fora, mais ele se distanciava de Deus, porque quando ele descobriu onde Deus estava, ele se assustou e descobriu que Deus estava dentro.
E aí Agostinho, ele, no livro dele As Confissões, que é um livro maravilhoso de Agostinho, que vale a leitura de forma até devocional, e é um livro que ele escreve usando muito bem a linguagem, né? Ele é muito bom de escrever, Agostinho. Então ele finaliza essa parte dizendo assim que Deus era tão íntimo dele que nem ele era tão íntimo como Deus era íntimo da sua alma. Porque nós estamos distantes da nossa alma muitas vezes. Nós estamos distantes de nós mesmos. Como é que a gente fica distante de nós mesmos? É quando a gente vive muito a vida externa e nem um pouco a vida interior. A gente não se volta para si mesmo, a gente não se conhece. A gente não experimenta sentir as emoções e os sentimentos que nós temos, mesmo que sejam às vezes ruins. A gente foge das emoções ruins. Né? Daniel Goleman aí e outros que ganham milhões aí falando sobre inteligência emocional dizem isso, reconheceram isso, que hoje em dia é importante você dar atenção para os seus sentimentos. É importante sentir, porque aquele sentimento é sintoma de alguma coisa, e quando você sente é que você vai descobrir o que está acontecendo, para poder aí sim resolver. Não é fugindo que resolve, fugir nunca resolve problema nenhum, só adia o problema. Não é? Problema de saúde, por exemplo. Não existe negócio de adiar um sintoma que você está sofrendo. Quando você adia aquilo que você está passando de enfermidade, só piora. Quando você vai atrás do médico, já está às vezes até tarde para resolver. Já virou outra coisa. Já afetou outros órgãos. Assim mesmo também são as nossas emoções. A gente tem que senti-las. E ao senti-las, descobrir o que está acontecendo, para aí sim resolver da forma sábia, inteligente, buscando os recursos espirituais. Enquanto não se resolve, no caso de Maria Madalena, enquanto não resolvia esses 7 demônios que estavam nela, mostrava nela e criava nela um interior perturbado, um interior caótico, um interior difícil de ser confrontado. Ela estava desfrutando das piores companhias. Tirando a ideia de demônios, muitas pessoas também estão com o seu interior perturbado, caótico, com situações difíceis de confrontar. Pessoas que têm a sua pior companhia dentro de si, que são seus maus pensamentos. Depois que eu descobri que a gente pode pensar o que quiser, eu fiquei pensando, puxa vida, por que eu gastei tanto tempo pensando o que não deveria pensar? Por que gasto tanto tempo tendo pensamentos negativos, pensamentos sabotadores, pensamentos que me dão para baixo, se eu posso pensar diferente? Porque eu posso controlar os meus pensamentos. Eu descobri que a gente não precisa ser refém, prisioneiro dos pensamentos. Eu descobri que a gente pode ser senhor deles. Não é? E eu gosto muito da frase do Lutero, quando Lutero diz assim que você pode não evitar que um passarinho sobrevoe as suas cabeças, mas você pode evitar que um passarinho faça ninho nas suas cabeças. Pensamentos podem vir, pensamentos ruins, mas você não precisa deixar que ele faça um ninho na sua cabeça, controle a sua vida e você se torne esse pensamento ruim. Você pode expulsá-lo. Por isso que lá em Filipenses 4:8 diz, o que for justo, verdadeiro, bom, virtuoso. Aí ele falava uma série de coisas, de 7 coisas, Nisso ocupe as vossas mentes. No caso da Maria Madalena, ela tinha 7 demônios que eram uma péssima companhia para a sua mente. No nosso caso, muitas vezes tem pensamentos tão ruins que é pior do que demônios às vezes. Porque os demônios só sugerem. Quando a gente aceita os nossos pensamentos, pronto, aí o negócio ficou feio. Quando a gente aceita aquilo que o pensamento diz a nosso respeito, isso fica grave. Então a gente não tem que aceitar qualquer tipo de pensamento. Por quê? Porque enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Hoje eu estava olhando algumas coisas no Instagram, e aí tinha um vídeo de uma psicóloga que era cristã,
E aí ela dizia assim, coisas que Jesus nunca disse na Bíblia. Aí uma delas dizia assim, confie no seu coração. Ela diz, Jesus nunca disse, confie no seu coração. Na verdade, Jesus disse o seguinte, enganoso é o coração do homem. E Jesus também disse, né, coloque boas coisas no seu tesouro do seu coração. Para quando você abrir o seu tesouro, você possa tirar boas coisas de lá também. Então a gente tem que alimentar o nosso coração com bons pensamentos, não com pensamentos ruins. E a Maria Madalena, aqui nesse caso, ela era refém desses pensamentos, porque no caso dela, ela tinha esses 7 demônios que atormentavam a vida dela, que criavam caos na vida interior dela. E ela precisava ser liberta disso. O encontro que ela vai ter com Jesus vai ser um encontro de confronto com o seu interior. Um confronto ou encontro que a gente encontra com Jesus também será um confronto com o nosso interior. Porque Jesus, ele sempre pergunta o que tem no teu coração. Se abrirmos o coração para Jesus, o que ele vai encontrar lá dentro? Um mundo caótico? Um mundo perturbado? Cheio de maus pensamentos, de más intenções? Não tenha medo de abrir o coração para Jesus se essas coisas estão lá dentro. Não tenha medo, porque uma das coisas que Jesus é bom é fazer limpeza. Ele é excelente e ele limpa com o seu sangue. Ele nos purifica de todo pecado, nos purifica o coração. O Espírito Santo, segundo Pedro, ele é regenerador, ele é aquele que limpa, né? E vai tirando todas as coisas ruins. Às vezes pode demorar, né? Porque, como dizia Teresa de Ávila, né, nossa vida, nossa alma é como se fosse uma casa de vários cômodos. E a gente vai abrindo um por vez. E às vezes a gente tem medo de abrir alguns, a gente demora mais. Né? Eu gosto da psicanálise nesse único sentido, de que a psicanálise é essa tentativa de trazer de dentro tudo aquilo que a gente às vezes esqueceu, mas está afetando a nossa vida, ou aquilo que às vezes a gente tem medo de trazer à tona. Mas a cura só acontece quando a gente traz à tona. A cura de Jesus só acontece quando a gente abre esses cômodos da nossa alma para Ele, para que Ele jogue luz lá dentro, enxergue tudo que tenha e limpe tudo. É assim que foi. E foi o encontro que Maria Madalena teve com Jesus. Porque o Senhor, quando olhou para a alma de Maria Madalena, vendo os 7 demônios, a decisão que Jesus tomou foi o seguinte: eu quero ser o único que vai estar no coração dela. Eu quero ser o único Senhor do coração dela. Então, para isso, Jesus precisava expulsar 7 demônios. Jesus quer ser o Senhor do nosso coração e dos nossos pensamentos. Ele quer expulsar todos os pensamentos ruins e colocar fé. Porque aquele que pensa a partir da fé, pensa diferente. Pensa a partir da graça e da bondade de Deus. Pensa a partir da paz. Pensa a partir de todos os potenciais que Deus nos deu. E pensa principalmente a respeito do amor que Ele tem para conosco. Porque uma das causas das pessoas andarem por todos os lados, buscando todo tipo de prazeres, é que a maioria das pessoas estão em busca de amor. E Jesus é aquele que ofereceu o maior amor de todos. Nós não precisamos mais buscar amor de ninguém, porque nós já temos o maior amor de todos. O amor mais puro, sem interesse, sem vaidade, sem ciúme, sem nada. Então, a entrega dos nossos corações, nossas vidas a Jesus, com Maria Madalena, vai ser o único caminho para uma libertação, para uma transformação, para uma conversão, para uma cura. E a Maria Madalena resolve fazer isso, ela se entregar para Jesus. Ela se permite ser transformada por Jesus. Ela se permite que Jesus tire todos os 7 demônios dela. Tire todas as buscas de prazeres dela. Tire todos os pensamentos ruins. Tudo aquilo que a atormentava, ela se permite que Jesus tire. E ao se permitir,
ela foi liberta. E o sentimento de gratidão de Maria foi tão grande que tem um caso específico na Bíblia que fala sobre ela. Não cito o nome dela, mas todos os comentaristas creem que é uma referência a Maria Madalena. Naquela ocasião que Jesus está na casa de um sacerdote, de Simão, e aí ela chega, quebra um vaso de alabastro e começa a ungir Jesus. E aí o Simão critica, todo mundo começa a criticar. Se Jesus soubesse quem era essa mulher, porque na cabeça deles, que não perdoam ninguém, ela ainda era uma pecadora. E a referência bíblica, né, lá cita isso, pecadora. Porque é assim que os outros sempre olham. E Jesus passa a olhar a partir do perdão. Jesus passa a olhar a partir da graça. Né? A partir daquilo que ele já fez em nós. Mas os outros só viam pecadores. E Jesus, sabendo dos pensamentos dessas pessoas, da discussão dessas pessoas, diz assim: Simão, quem é que mais ama? Aí Jesus conta uma história. E aí Jesus, com essa história, quer dizer para o seguinte: essa mulher, ela muito ama porque muito foi perdoada. Enquanto eles ainda pensavam nela como uma pecadora, Jesus pensa nela como uma perdoada. E porque ela foi muito perdoada, porque ela muito pecou, ela muito ama agora também. Muito ama também. E aí por isso que ela podia derramar sobre Jesus aquele vaso de alabastro, um vaso que, segundo os cálculos dos comentaristas, valia o salário de um ano inteiro. Né? Até o Judas, né, falou: poxa, se esse negócio tivesse sido vendido e o dinheiro dado aos pobres, tinha ajudado muita gente, né? Como se Judas estivesse preocupado com os pobres, né? Mas é porque ela foi liberta. E uma vez que ela foi liberta por Jesus, ela não deve mais nada a ninguém. Ela não deve à sociedade. Ela não deve mais provar nada para ninguém. Ela não tem que fazer mais nada pelos outros para poder receber a mão dessas pessoas, porque ela não precisa mais disso. Porque aí vem uma coisa muito interessante, que às vezes o fazer, que aparentemente parece ser uma coisa boa, o fazer no sentido de praticar boas ações, né, para as outras pessoas, que parece ser uma coisa boa, e muitas vezes são feitas por motivos errados. Tem pessoas que são muito boas com os outros, fazem muitas coisas boas para os outros, na tentativa de ganhar em troca amor, admiração, alguma coisa. É chamado de intencionalidade positiva. Você faz alguma coisa com a intenção de receber algo em troca. Então, se você faz algo pelo outro só na intenção de receber algo em troca, a motivação está errada. E isso demonstra uma imaturidade espiritual. Demonstra, a psicologia chama de criança, né? Uma criança ferida. Porque ela acha que não é digna de amor por ser quem é. Ela acha que só vai ser digna de amor se ela fizer alguma coisa pelas pessoas. E isso é ruim para a nossa alma, quando é esse tipo de intenção. A gente tem que ser amado por quem nós somos, não pelo que nós fazemos. O que nós fazemos é resultado de um coração generoso, deve ser, né? O fazer o bem para os outros deve ser resultado de um coração generoso, de um coração bondoso, de um coração solidário, de um coração transformado por Jesus Cristo, de um coração que sabe que já é amado por Jesus Cristo e que não fica mendigando mais amor para ninguém e aí faz as coisas para os outros, né? Sem mais interesse nenhum. É aquilo que Jesus diz, né? Quando a tua mão direita der a esmola, que a esquerda não saiba. Porque não está mais esperando um tapinha nas costas, não está mais esperando um elogio, não está esperando mais nada. E aí a pessoa que é liberta por Jesus não tem mais essas angústias, essas carências, essas mendicâncias. Ela não busca mais agradar para receber algo em troca. Agora ela ajuda os outros porque ela ama Deus e ama o próximo, como Jesus nos ensinou a fazer. E a pessoa liberta não tem mais medo de voltar-se para si mesma. Agora Maria Madalena podia muito bem olhar para dentro de si mesma, porque ela não via mais 7 demônios.
O que ela via era um coração limpo. O que ela via agora era uma casa espiritual dentro de si para Deus. Ela se via agora como um instrumento vivo para Deus. Por isso que quando Jesus ressuscita, ela corre para Jesus, porque ela ama Deus, está perdoada, está liberta e quer servir ao Senhor. Mesmo que ela ainda não tivesse entendido da ressurreição, mas ela queria servir até o Senhor se estivesse morto mesmo. Porque para ela não interessava mais, porque a maior obra ela já teve na vida dela, que foi a libertação e amor de Deus para com a vida dela. A libertação de Maria Madalena faz com que agora ela não seja dirigida por maus pensamentos, por maus espíritos, mas ela agora é dirigida pela direção do Senhor, confiando sempre na graça do Senhor em tudo que vai fazer. Então essa é a vida de uma mulher liberta por Jesus Cristo, e ainda ganha bônus. Essa mulher que antes tinha companhia dos demônios, agora tem companhia de pessoas que lhe ama também. Ela fazia parte de um grupo de mulheres, do grupo dos discípulos de Jesus. Tem um trecho lá de João, diz que quando Jesus estava na cruz, estava Maria Madalena, estava Maria, mãe de Jesus, estava Salomé, estava João. Então essa mulher agora estava na presença de boas companhias, porque ela ganhou uma família. Uma família onde os valores do reino estão presentes, onde o amor do reino está presente, onde os relacionamentos são relacionamentos redentores. Mais uma vez que ela foi liberta de tudo isso e agora ela vive como uma livre, alegre, feliz na vida, mas ela entende também que esse encontro com Jesus libertador foi um encontro também de missão. Essa mulher agora, ela entendeu que a sua vida agora deve a uma nova direção. Agora ela muda o alvo da vida dela. Antes ela buscava prazeres, agora ela busca agradar a Deus. Antes ela buscava satisfação para anseios de almas corrompidos, agora ela busca satisfazer ao Senhor. Que essa é uma característica das pessoas libertas por Cristo Jesus. Que ela, apesar de que ela se cuida, mas ela não está tão mais preocupada agora em só receber. Agora, como ela tem muito, é para dar. E ela descobre aquilo que Jesus dizia: melhor dar do que receber. Porque o que ela recebeu nunca mais ia faltar na vida dela. A abundante graça de Deus. Quem recebe do amor de Deus, da graça de Deus, nunca mais vai sentir falta de nada. Porque o Senhor, nosso pastor, nada nos faltará. Então essa pessoa começa a entender que a sua vida agora é uma vida de missão. Agora ela tem muito para dar. Agora ela pode testemunhar da vida dela. Agora ela pode ajudar outras pessoas sem querer nada em troca, mas porque ela ama outra pessoa e ela vê um sofredor, ela quer aliviar o sofrimento dessa outra pessoa. Ela quer ajudar outra pessoa, da forma que ela puder. Nesse encontro com Jesus libertador, Maria Madalena agora ela se torna uma serva de Jesus Cristo, uma adoradora do Senhor. Ela ganha um novo propósito na vida dela. E esse novo propósito dá sentido na vida dela, traz alegria para ela, traz satisfação para a alma dela. Ela não está mais como quem está perdida no mundo. Lembra quando Jesus olha para as multidões e cita para os discípulos: veja essas multidões como ovelhas sem pastor. Hoje existe na nossa sociedade muitas pessoas perdidas que não sabem para onde vão, não sabem o que querem da vida, não têm um propósito nas suas vidas. A vida delas se resume a trabalho somente, né? Mas com Jesus a gente encontra um propósito maior na nossa vida, a gente se transcende, né? Essa ideia da transcendência do Viktor Frankl, né, autor da logoterapia, ele diz que transcender é quando a gente sai de nós mesmos e vivemos um mundo, né, para propósitos maiores. Isso é transcendência. Quando a gente sai de nós mesmos, depois que a gente já está curado, depois que a gente já está feliz, né, com o encontro com Jesus, agora a gente pode sair de nós mesmos para propósitos maiores. A dificuldade que eu vejo no meio do povo cristão é que muitas pessoas ainda não encontraram o seu propósito. São pessoas que ainda estão perdidas, mesmo tendo o bom pastor.
mas porque não pararam somente. Essa que é a questão. Somente não parou para descobrir qual é o seu propósito maior. Qual é a sua vocação? O que o Senhor pede de ti? Né? A gente tem que resgatar aquelas falas dos pentecostais assembleando, quando dizia assim para as pessoas que evangelizar: Deus tem um propósito na sua vida. E de fato Deus tem um propósito na vida de cada um de nós mesmos. A gente só precisa descobrir qual. Uma das propostas da logoterapia é isso, é a pessoa buscar um sentido para a sua vida. Até o Vitor Frank dizia isso: se você ainda não sabe qual é o sentido para a sua vida, então esse é o sentido para a sua vida, você buscar o sentido para a sua vida. E nós podemos buscar sentido para a nossa vida quando a gente dobra o joelho e ora ao Senhor e pergunta do Senhor: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? E aí o Espírito Santo vai te ajudar a você entender a sua vocação, entender os seus potenciais, as coisas que já tem dentro de si que você pode utilizar para ser bênção para outras pessoas. Porque aquilo que nós fomos chamados para fazer, o nosso propósito de vida, já está dentro de nós. Já está dentro de nós. Eu gosto sempre de citar o exemplo do cajado de Moisés, né? Quando Moisés começou a botar dificuldades para a missão dele, o Senhor diz assim: o que tu tem na mão? Tem um cajado. É com esse cajado que tu vai libertar Israel do Egito. Foi com aquele cajado que ele fez as 10 pragas. Foi com aquele cajado que ele abriu o mar vermelho. Com aquele cajado que ele bateu na pedra e saiu água. Nós já temos aquilo que define a nossa missão no mundo. O Espírito Santo pode nos ajudar a entender o que nós já temos e que Ele quer utilizar. Agora sim, algumas pessoas Deus tem a graça de responder na mesma oração. Outros têm que orar 10 vezes, 20 vezes, 1000 vezes. Né? Porque às vezes a gente não está preparado ainda também para a nossa missão. Né? Um exemplo disso, claro, é Paulo. Né? Paulo era um grande estudioso, era, né, discípulo de Gamaliel, aquela coisa toda, mas quando ele se converteu, ele precisou passar 3 anos na Arábia, orando, para descobrir o que o Senhor espera de mim. Aí, quando ele descobriu que ele ia ser missionário e apóstolo dos gentios, aí ele começou. Aí começou a fazer as 3 viagens missionárias, plantou várias igrejas, escreveu as suas 12 cartas, e é o Paulo que nós conhecemos hoje. Né? Mas nunca desista de perguntar do Senhor o que o Senhor espera de ti. Para nós finalizarmos, a Maria Madalena, que vai logo cedo ao sepulcro, e depois encontra os discípulos, é uma nova Maria Madalena. E as pessoas tinham que olhar para ela e ver nela isso. Mas mesmo que não visse, ela não estava preocupada, porque ela sabia quem ela era. Ela sabia quem era ela. Não é? E por conta disso ela tem uma nova vida para viver, uma nova realidade para testemunhar para as outras pessoas. E dizer: o Senhor fez por mim isso, isso, isso. O que o Senhor fez por nós é poderoso. A gente que às vezes não valoriza tanto, mas isso tem que mudar a partir de agora. Maria Madalena valorizou. Então ela nos ensina isso. Que a vida transformada dela foi uma vida que aconteceu com o encontro, com uma libertação e com o descobrimento de uma missão. E que nós possamos, né, tê-la como modelo para a gente também refletir sobre as nossas vidas pessoais e buscar a cura do Senhor, buscar os pensamentos que nos edificam e viver essa nova realidade. Que cada um de nós, a gente troque o nosso nome pelo de Maria Madalena, né, e ser a nova pessoa em Cristo Jesus, a qual todos nós somos. Amém? Nós vamos ficar de pé. Oremos. Deus querido e amado, louvado e engrandecido seja o Senhor, que a todos nós proporcionou um encontro, a todos nós proporcionou uma oportunidade de libertação, de conversão, de transformação, e a todos nós nos deu uma missão. Que nós possamos, ó Deus, ter a sabedoria, e o Espírito Santo nos ajude nisso, a recorrer a todos os benefícios da graça do Senhor, para sermos pessoas libertas, para sermos pessoas limpas de coração, para sermos casa espiritual do Senhor, e não de pensamentos ruins,
de sentimentos mal resolvidos, mas que nós venhamos de fato a ser pessoas emocionalmente saudáveis. Que o Espírito do Senhor trabalhe em nosso interior para nos dar sempre a capacidade e o vigor de poder fazer a missão conforme o Senhor nos vocacionou a cada um. E que o próprio Senhor fale, esclareça em cada coração o propósito de vida que o Senhor tem para cada um de nós. E assim descobramos, e assim nos alegramos para viver, Senhor, algo maior do que nós mesmos, ó Pai. Pai Santo, enquanto, Senhor, agimos assim, para serviço do Senhor, em alegria da salvação, que o Senhor também proporcione a cada um de nós o cuidado, que o Senhor proporcione a cada um de nós a cura, seja física, seja emocional, seja espiritual. Que o Senhor proporcione a cada um de nós o sucesso, a prosperidade, que tenhamos êxito em tudo que nós venhamos a fazer. Como tu disseste, Senhor, aos teus servos no passado, que o Senhor abençoaria as obras de nossas mãos, abençoa as obras de nossas mãos, ó Pai. Abençoa a semana de cada um. Eu peço, Deus, que tu leve a cura para aqueles irmãos, ó Deus, que estão enfermos, seja os que estão aqui presentes, seja aqueles que não puderam vir. Que aqueles que estão em recuperação, que o Senhor agilize a recuperação e essas pessoas estejam bem. Dá vigor, Senhor, a cada irmão, cada irmã desta igreja, Senhor, do pequeno ao adulto. E assim cada um de nós estejamos 100% para o Senhor. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós tivemos nessa manhã de te adorar, de ouvir a tua mensagem, Senhor. E que o Senhor permaneça conosco durante todo o dia, mas durante toda a semana também, sendo aquele nosso pastor que vai adiante de nós, nos livrando de todo mal. Isso tudo nós pedimos no nome santo de Jesus e oramos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, meus irmãos e irmãs. Que sobre ti o Senhor mostre a direção para a sua vida, o propósito de sua vida, e que você goze da graça do nosso Senhor Jesus Cristo que cura o interior, que você desfrute do amor de Deus que te ama acima de todas as coisas, que você desfrute da força do poder do Espírito Santo que te ajude na caminhada dia após dia até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém.